Oi, gente! Eu sou o professor Bruno. Hoje eu estou aqui com a professora Estela e a gente está com mais uma aula de um tema integrador muito importante, que são os direitos humanos. Então dá uma olhada aí na tela. A gente quer deixar desde cara uma provocação para vocês pensarem ao longo de toda a nossa aula. Galera, por que direitos humanos? Então, galera, volta aqui comigo. A gente vai perseguir essa pergunta ao longo de toda a nossa aula. E, com isso, a gente pretende fazer o quê? Quais são os nossos objetivos? Olha lá na tela. A gente vai fazer uma pequena história dos direitos humanos aqui com a gente vai conhecer como que isso mudou e aconteceu ao longo do tempo. A gente vai se perguntar aqui qual que é a importância dessa expressão direitos humanos. A gente vai também conhecer um pouco a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por fim, galera, a gente vai entender como esses direitos são efetivados aqui no nosso país. Então, para a gente começar a construir uma pequena história dos direitos humanos, a gente vai ter que voltar lá no passado. A gente vai ter que voltar lá no berço da filosofia ocidental, a gente vai lá para a Grécia Antiga. Então, professora, olha como a história dos direitos humanos é antiga e como que essa conversa começa lá no mundo grego. Pois é, gente. Lá no mundo grego, quem tinha direitos eram os cidadãos. Mas vamos entender o que era um cidadão no mundo grego? Olha lá na tela. Quem que era considerado cidadão no mundo grego? Os homens, observem, eu não estou falando dos seres humanos, né? Nascidos na polis, ou aqueles que não nasceram na polis, mas que tinham dinheiro para comprar a sua cidadania, tá? Então, essas pessoas eram pessoas de direito. Vem aqui comigo. O que acontecia, então, com os jovens, com as crianças, com os estrangeiros, com os escravos, com as mulheres? Eles estavam à margem, tá? Eles não eram cidadãos de direito. Então, se alguma coisa acontecesse, eles não tinham proteção. Se uma mulher sofresse uma violência doméstica, ela não tinha proteção, né? Um estrangeiro poderia ser escravizado e a lei era omissa, porque eles não eram considerados cidadãos de direito. Então, era uma situação complexa, né? Porque eles entendiam que as pessoas que tinham direitos eram os cidadãos, e os cidadãos representavam uma minoria da população, tá? Mas onde é que se concentrava o poder político nessa época, professor Bruno? Vejam só, galera, nesse mundo grego, detinha poder os líderes, os patriarcas das grandes famílias. E se você parar para pensar, quando você nasce dentro de uma família, você não tem o mesmo poder que um patriarca da família. Ou seja, a sua vida está à mercê dessa pessoa. Então, para a gente usar um pequeno ditado popular brasileiro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem ousaria desobedecer o senhor, um chefe, um patriarca de uma grande família que é muito poderoso? O poder ficava concentrado nas mãos de muitos poucos nessa polis grega. E na modernidade, isso vai virar assunto da filosofia política moderna. Dá uma olhada aí na tela. Os filósofos modernos, como John Locke, você está vendo a foto dele aí agora, muitas vezes eles vão entender que o Estado, inclusive, não apenas as grandes famílias, mas às vezes o próprio Estado violava direitos fundamentais das pessoas. Às vezes o próprio Estado era inimigo das pessoas. Então tentem imaginar reis absolutistas que alegam, por exemplo, que são descendentes de Adão e Eva e que por isso seriam, supostamente, senhores legítimos do mundo inteiro. Pessoas que alegam que são donas dos corpos e das mentes de outras pessoas. Isso é um absurdo gigantesco. Então, na modernidade, vai ser desenvolvida uma filosofia que vai tentar assegurar
e garantir o direito das pessoas. Então, olha ali na tela. Vai surgir na modernidade uma coisa que a gente vai chamar aqui de tese dos direitos naturais. Isso quer dizer o quê? Vai ser desenvolvida a ideia de que nós possuímos direitos antes mesmo da existência da política. Vamos entender o que isso quer dizer. No mundo grego, galera, uma pessoa passa a ter direitos, ela passa a ser protegida pela lei quando ela se torna cidadã. Ou seja, o direito é uma coisa que passa a existir porque a política o cria. Na modernidade, o raciocínio se inverte. Na modernidade, surge o entendimento de que possuímos direitos antes mesmo da política existir. E a missão da política passa a ser garantir e assegurar que esses direitos sejam respeitados. Ou seja, olha lá na tela, como assim direitos humanos? Não se tratam de direitos que são criados pelo Estado e são direitos que precisam alcançar a totalidade da humanidade. A gente não está falando de direito dos homens, direitos das mulheres, direitos das crianças, dos jovens, dos idosos. Estamos falando de direitos humanos. E, por isso, eles precisam abarcar uma quantidade enorme de pessoas. Precisa abarcar apenas todo mundo. Gente, ao longo da história, houveram milhares de episódios onde os direitos humanos estavam no centro da conversa. Um desses episódios foi durante o período iluminista, onde aconteceu a publicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é, professora? O que acontece nesse período do iluminismo? Bem, foi durante a Revolução Francesa que começou a se repensar, né, um modelo de uma declaração que tentasse garantir os direitos das pessoas. Entretanto, olha lá na tela, o que foi criado em 1789 foi uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi inspirada nessa tese dos direitos naturais da modernidade que o professor Bruno mencionou, tá? Mas, se a gente observar, já no nome existe uma contradição. Pensa aqui junto comigo. Olha só, como que ela pode ser uma declaração universal se ela só abarca o direito do homem e do cidadão? A mulher continua excluída desse documento, a pessoa não cidadã continua excluída desse documento. Então, onde está a universalidade dessa história aí? Onde é que a mulher entra nessa história? Onde é que as crianças entram nessa história? Onde é que o estrangeiro entra nessa história? Né? Então, embora ela tenha sido uma tentativa, né, de garantia de direitos universais, ela não é universal. A mulher, nessa época, continuava não tendo diversos direitos que os homens tinham, por exemplo. O direito ao voto, por exemplo, só para citar um. Né? Essa mulher que vocês viram na foto, o nome dela é Olympe de Gouges. Né? Essa mulher, gente, foi uma mulher, vem aqui comigo, uma mulher muito à frente do seu tempo. Porque numa época em que as mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever, não frequentavam escola, ela lia, ela escrevia. Né? Ela foi para as ruas junto com mulheres, com homens, para lutar pelos ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, e ela se sentiu indignada, porque quando ela viu essa Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né, e do cidadão, do homem e do cidadão, ela não se sentiu incluída. Então, além dela combater, né, dela ter se colocado contra esse documento, ela teve a ousadia de escrever a sua versão do documento, que seria uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Gente, ela pagou a sua ousadia
com a morte. Foi condenado à morte na guilhotina e pagou pela sua ousadia. Então, agora, pessoal, nós vamos dar um salto histórico para 1945, no período pós-guerra. O que aconteceu durante esse período? O mundo tinha acabado de sair de uma guerra sangrenta, de uma guerra onde aconteceram atrocidades, né? Como, por exemplo, extermínio de populações inteiras, como, por exemplo, pessoas sendo usadas como cobaias em experimentos médicos, pessoas sendo deixadas em campos de concentração à míngua, sem alimento, esperando para morrer, né? E isso tudo trouxe um desconforto muito grande para o mundo. Com o fim da guerra, sentiu-se a necessidade de criar uma declaração de direitos que tentasse prevenir esse tipo de atrocidade, que tentasse fazer com que esse tipo de coisa nunca mais voltasse a acontecer. Olha lá na tela. Então, foi em 1948, após a criação da ONU, que aconteceu lá em 1945, que um grupo de pessoas se reuniu para formular esse documento que hoje nós conhecemos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que visava, entre outras coisas, garantir assim, direitos básicos a todas as pessoas do mundo, ou pelo menos a todos os países, as pessoas dos países que assinaram esse documento. E seriam direitos como, por exemplo, o direito à liberdade e à igualdade, a vida e a segurança, a justiça e a proteção social, trabalho digno e educação gratuita, entre muitos outros que eu não mencionei aqui, né, gente? Um fato curioso, praticamente todos os países do mundo são signatários deste documento e, desta forma, se comprometem a segui-lo. A gente sabe que isso não acontece, né, no mundo inteiro, que existe muita desigualdade entre gêneros, né, entre raças, a gente sabe que isso existe. Mas esse documento, gente, é de uma importância histórica fenomenal, porque ele serve como uma baliza, né? Ele serve como um instrumento de luta de todas as pessoas do mundo, de todos os cidadãos globais, né? Para lutar pela garantia desses direitos. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Existem, por exemplo, tribunais internacionais. O que são esses tribunais internacionais? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você, no seu país, está sofrendo uma violação de um direito básico e o seu país não está dando conta de resolver isso. Você pode recorrer a um tribunal internacional para julgar isso. Um exemplo muito bacana disso aconteceu aqui no Brasil. Vocês todos já ouviram falar da Lei Maria da Penha, né? Conhecem a história da Dona Maria da Penha, que sofreu agressões do seu companheiro, né? A ponto de ficar paraplégica. E todas as tentativas de justiça feitas aqui no Brasil não deram muito, né, um retorno satisfatório. Ela foi uma que recorreu a um tribunal internacional para poder garantir a justiça e a segurança dela, né? E isso foi muito importante para o Brasil, porque o Brasil foi pressionado a endurecer as leis contra a violência doméstica, né? Então, isso é de uma importância muito grande aqui no nosso país, ok? As leis dos direitos humanos e esses tribunais internacionais fizeram com que as nossas leis se tornassem mais duras nesses casos. Mas então, vamos pensar junto aqui e vamos trocar uma ideia com o professor Bruno. Professor, como é que andam os direitos sociais aqui no Brasil? Pessoal, à medida em que esse documento baliza a nossa Constituição e as nossas leis, a gente tem que pensar como esses direitos são efetivados aqui no Brasil. Como que está a situação do brasileiro no que diz respeito à efetivação dos seus direitos.
Então, olha ali na tela, a gente trouxe algumas estatísticas para vocês do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE. São dados muito recentes, de 2018. Vamos ver o que esses dados dizem. Segundo o IBGE, galera, praticamente 65% da população brasileira não tinha, em 2018, acesso a pelo menos um desses direitos: educação, proteção social, moradia adequada, serviços de saneamento básico e a internet. Olha como isso é sério. E para completar, galera, a situação da população feminina aqui no Brasil, das mulheres brasileiras e da população idosa brasileira é ainda pior. Nesses dois grupos, a gente fala de 80% de pessoas que não têm garantido pelo menos um direito. Ainda segundo o IBGE, galera, olha lá na tela, o índice de exclusão de pessoas negras, de pessoas pretas aqui no Brasil, é o dobro se comparado com pessoas brancas. Na região sudeste, galera, que é a região mais rica aqui do Brasil, praticamente metade da população não tinha pelo menos um direito social garantido. E o IBGE também diz para a gente quais são os direitos que são mais sonegados. Na ordem, o direito mais sonegado de todos é o saneamento básico. Depois a gente tem o acesso à educação, depois a gente está falando de proteção social, finalmente o acesso à comunicação, a gente está pensando aqui em acesso à internet, e finalmente o direito a uma moradia digna. Então vem aqui comigo, a gente pode ver como é problemático aqui no Brasil a garantia desses direitos, que são direitos humanos, que são direitos fundamentais para a vida de todas as pessoas. Nesse sentido, galera, é muito importante a gente conhecer não apenas a história dos direitos humanos no mundo inteiro, mas também a gente prestar atenção em como esses direitos são efetivados nos países afora e quais são as dificuldades políticas, econômicas, sociais que os países enfrentam para garantir e assegurar esses direitos para todos. Estamos falando aqui de direitos humanos. Não são direitos para pessoas que obedecem leis, não são direitos para pessoas que são ricas, são direitos humanos que precisam ser preservados a todo momento. E que a gente consiga garantir que esse direito seja respeitado para uma pessoa X ou uma pessoa Y, para uma pessoa qualquer, isso significa que aumentam as chances do meu direito ser preservado. Então, defender o direito de uma outra pessoa é, ao mesmo tempo, defender o meu próprio direito, é defender o direito das pessoas que me são queridas. Então, gente, a gente precisa pensar aqui, né, professora Estela, o que nos resta, o que sobraria para a gente se a gente não lutasse por esses direitos? Não sobra nada, resta barbárie. É verdade. A gente precisa compreender que direitos humanos são para os humanos, gente. E, às vezes, a gente ouve, né, de pessoas algumas coisas que eu gostaria que vocês desconstruíssem comigo. Vê se vocês já ouviram isso. Quando aparecem, né, as pessoas ligadas aos direitos humanos defendendo o presidiário, né, defendendo os moradores de rua, né? A gente ouve muita gente que diz assim: ah, direitos humanos serve só para defender bandido, que eles não tinham que ter direito coisa nenhuma. Gente, são seres humanos. Podem não ser a nona maravilha da natureza, podem não ser as pessoas ideais, mas são seres humanos. São seres humanos que, por terem cometido um crime, eles
perderam alguns dos seus direitos. Eles, por exemplo, perderam o seu direito de voto, perderam o seu direito de se candidatar, perderam o seu direito à liberdade, o direito de ir e vir, que são direitos básicos, né, que todo mundo tem, todo cidadão tem, né? E eles perderam esses direitos, mas eles não perderam o direito de ter um tratamento digno dentro da prisão, eles não perderam o direito à segurança dentro da prisão, né? E, como o professor Bruno falou, se a gente não luta pelos direitos de todas as pessoas, a gente está abrindo espaço para que o nosso seja violado também, né? Tem um poema famoso que acho que é do Brecht, que ele fala sobre, né, sobre entraram no meu jardim, tiraram as violetas e eu não falei nada, né? Ou seja, a gente vai se omitindo em relação às pequenas violências que a gente vê acontecendo no mundo contra pessoas diversas, até a hora que a gente já se omitiu tanto que eles vão violar os nossos direitos e a gente vai falar o quê? Se a gente está se calando em relação aos direitos das pessoas. Então, a gente não pode se calar. A gente tem que entender que direitos humanos é para o humano, seja ele bonzinho, não tão bonzinho assim, né? Seja ele justo, injusto, pobre, rico, heterossexual, homossexual, homem, mulher, não importa, indígena, preto, branco, não importa. É direito humano, não é direito particular de uma determinada categoria de pessoas, né? E essas pessoas, né, como os presidiários, por exemplo, que eu mencionei, são seres humanos. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria deixar para vocês. A segunda reflexão que eu queria deixar para vocês é para vocês pensarem e pesquisarem um pouquinho. Porque um dos artigos da Declaração Universal diz que todo mundo é igual perante a lei. Se todo mundo é igual perante a lei, por que as mulheres ainda ganham menos do que os homens para realizar a mesma tarefa? Por que os homossexuais lutam até hoje, né, pelo direito a ser tratado com igualdade? Por que os pretos, né, e os indígenas são tratados com tanta discriminação? Então, eu gostaria que vocês pensassem, né, sobre a aplicabilidade desses direitos humanos aqui no nosso país. E vou dar uma sugestão para vocês. Que vocês se reúnam em pequenos grupos, dividam, olhem lá quantos são esses direitos listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Se dividam, cada um estuda particularmente um deles, faça uma roda de conversa. Chama um professor para mediar essa conversa, tá? Olha em cada um deles, vê se você se sente atendido aqui no nosso país em relação a esse direito. Porque quando a gente percebe isso, se a gente está sendo atendido ou se a gente não está sendo atendido, isso se torna um instrumento de luta. E a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender a ser cidadão. Ok? Realmente cidadão não só de deveres, mas um cidadão de direitos. Ok? Então, essa é a proposta, o desafio que eu lanço para vocês. E a gente vai ficando hoje por aqui, se vê num próximo momento. Até logo. Muito obrigado, professor Bruno. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.